Um aluno meu me convenceu a assistir Peaky Blinders. Ele falou tão bem dessa série que eu fiquei com vontade de assistir. E eu finalmente comecei a assistir quando ele falou que o inglês nessa série era muito difícil de entender. E eu, como nerdzão de inglês, professor, claro que eu fiquei com vontade de ir lá ver se era isso mesmo. E de fato, a primeira vez que eu peguei para assistir essa série, eu precisei colocar a legenda em inglês, pelo menos assim, nos primeiros episódios. E você me fala, Rodrigo, você não é professor de inglês? Por que você precisou botar legenda para entender o que o cara fala? Você não consegue entender sem legenda? E meu caro, a maior parte sim. O problema é que o inglês do Peaky Blinders é diferente da maior parte do inglês que a gente ouve por aí. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com o inglês dos Estados Unidos, hein? Eu quero até te mostrar isso, olha só. Aqui a gente tem um mapa do mundo, a gente tem os Estados Unidos ali em cima, deixa eu circular ele aqui pra gente, aqui está os Estados Unidos, certo? A gente está aqui no Brasil e a Inglaterra, ela fica aqui, ó, essa ilhazinha aqui no noroeste da Europa. O que acontece? Acontece que o inglês do Reino Unido é muito diferente do inglês dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está acostumado com esses caras aqui, né? Então a gente fala car, a gente fala water, a gente fala there, certo? Quando a gente aprende inglês normalmente por aqui. Só que lá os caras falam diferente. Você pode pensar que é parecido com a diferença do português do Brasil para o português de Portugal, que fica aqui na pontinha da Península Ibérica. O inglês de Portugal é bem diferente do nosso inglês do Brasil. Por exemplo, vamos ver se eu consigo. Se quiseres falar o português de Portugal, soarás mais assim, né? E se você falar o português de brasileiro, você soa assim. Muito mais bonito, diga-se de passagem. Deixar puto os meus 3 viewers de Portugal. E mais ainda, se a gente dá um zoom aqui no mapa do Reino Unido, a gente vai ver que tem mais de um país. A gente pensa como Inglaterra normalmente, mas não é só isso. A Inglaterra é uma parte do Reino Unido, depois a gente tem Wales, que é o país de Gales pra gente em português, Scotland, que é a Escócia aqui em cima, a Irlanda do Norte e a Irlanda normal, tá? Então são 5 países juntos lá no Reino Unido. E sabe que aqui no Brasil a gente tem sotaques diferentes para cada região, né? Então o cara do Nordeste fala de um jeito, o cara de São Paulo fala de outro, o cara do Rio Grande do Sul fala de outro e por aí vai, certo? Na Inglaterra é a mesma coisa. Os caras do Peaky Blinders, a série, eles são principalmente desta região aqui, ó, Birmingham. Eles falam isso na série bastante. Então eles são daqui de baixo de Birmingham e eles também lidam com gente de Londres também, ó. Então se você já assistiu Peaky Blinders, se você já começou a se tornar frio e calculista e você não sabia disso, ó, os caras que são de Birmingham lidam com a galera que são de Londres lá também, certo? Beleza, sabendo disso, vamos assistir uma cena que eu escolhi de Peaky Blinders pra gente ver aqui hoje. Na minha opinião, uma das melhores cenas da série inteira. E ela exemplifica muito bem esse inglês bem diferente que eles têm. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra você. Eu já comecei aqui do meio, tá? Que é quando a música para, fica mais fácil de ouvir. Vamos assistir junto isso daqui, dá uma olhada. Right, boys, get all here. Today, this is my fucking wedding day. Yeah, and you said there'd be no bloody uniforms. Nevertheless, John, despite the bad blood, I'll have none of it on my carpet. Now, for Grace's sake, nothing will go wrong. Those bastards out there are her family. And if you fuckers do anything to embarrass her, your kin, your cousins, your horses, your fucking kids, you do anything to... What? What about Snar? Yeah, they're women of sports, I'll say that. No. No cocaine. No cocaine. No sports. No selling fortunes. No racing. No fucking sucking petrol out of their fucking cars. And you, Charlie, stop spinning yarns about me, eh? Oh, I'm just trying to sell you to them, Tom. But the main thing is, you bunch of fuckers, Hey, despite the provocation from the cavalry, no fighting. Right? Oi. No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good.
Get the fuck in. Bom demais, hein? Fala aí. Beleza, então olha só. Aqui a gente consegue prestar atenção em algumas coisas. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Agora que a gente já viu isso, o que a gente consegue falar sobre esse inglês aqui? Se você pega esse inglês, tipo, e você pega uma música country americana, tipo Alan Jackson, você vê que o inglês é totalmente diferente. E não é só a voz do cara que tá falando, não. O sotaque é diferente. Então eu vou te mostrar aqui como é que você consegue ter um sotaque igual dos Peaky Blinders, para você falar igual um homem frio e calculista. Olha só. A primeira coisa, e eu acho que é uma das coisas mais importantes sobre o inglês britânico, é o R. Então, the British R. O R britânico é bem diferente do R americano. O R americano, ele parece com o nosso R aqui paulista. Aqui a gente costuma enrolar o R. Então a gente pega e fala essa palavra aqui, ó, porta. E a gente enrola esse R aqui em São Paulo. Porta, tá ligado? Tem outros lugares que falam tipo porta, eles arrastam o R. O inglês americano, ele enrola. Então ele fala here, uniform, carpet, there, bastards, fuckers, sports, cars. Então o R americano, ele dá essa enrolada. Alguns lugares dos Estados Unidos eles enrolam mais, outros menos. O R britânico não enrola, tá bom? O R inglês, tá? Ali da região onde os caras são do Peaky Blinders, ali de Birmingham, eles não enrolam o R de jeito nenhum. Então você vai reparar que o cara não vai falar here, ele vai falar algo mais ou menos assim, ó, ele fala here. Então ele não fecha, esse H ficou horrível, peraí. Pronto, here. Em vez de falar here, ele fala here. Here, here. Percebe a diferença no sotaque? A mesma coisa acontece aqui. Ao invés de uniform, ele vai falar uniform. Uniform. Ele não pega o R aqui também. Ao invés de carpet, ele fala carpet. Carpet. Certo? Sem o R. Ao invés do there, esse daqui é bem bom de ouvir. Ele fala there. Nada de enrolar o R. Nada de there. Ao invés de bastards, ele fala bastards. Muda bastante também. Bastards, assim. O fuckers, que é muito bom esse daqui, ele fala fuckers. None of you fuckers. É muito bom. Sports, ele fala sports também. Sports, assim. E o cars, né? Cars. Assim. Então nada de R. Essa é a primeira grande diferença do inglês americano pro britânico. E é por isso que é difícil entender logo de primeira, tá? Porque a gente não está acostumado com esse som. Eu vou exemplificar para vocês, ó. Vamos pegar primeiro essa daqui. Vamos pegar esse do here. É uma das primeiras frases que ele fala aqui no comecinho, ó. Dá uma ouvida. Right, boys, you're all here. Ouviu? Rapidinho, né? Mais uma vez. Olha só. Right, boys, you're all here. Legal, né? Olha só, o que ele faz? Ele faz o seguinte. Ele fala assim. Alright, boys. Primeiro ele fala isso daqui bem rápido. Alright, boys. Ele fala you're all here. Lembra, ele não fala here enrolando o R. Ele fala esse here aqui britânico, sem o R. So, alright, boys. You're all here. Ou melhor, ele bota esse L aqui também. You're all here. É assim que ele vai pronunciar. Alright, boys. You're all here. Ouve de novo para você poder confirmar essa parada. Olha só. Right, boys, you're all here. You're all here. Sem o R no final, sem o here. Isso vai acontecer para todas essas palavras. Então, eu vou pegar esse link dessa cena, eu vou botar aqui embaixo na descrição e eu quero que você depois assista essa cena olhando para essas palavras aqui, ver se você consegue pegar uniform, carpet. Essas duas estão bem no comecinho, ó. Deixa eu mostrar para você. Today, this is my fucking wedding day. Yeah. And you said there'd be no bloody uniforms. Viu só? There'd be no bloody uniforms. Ouve de novo. My fucking wedding day. Yeah. And you said there'd be no bloody uniforms. Nevertheless, John, despite the bad blood, I'll have none of it on my carpet. I want none of it on my carpet. Carpet. Ainda não fala carpet. Olha só. Despite the bad blood, I'll have none of it on my carpet. On my carpet.
Se você prestar bastante atenção nessa cena, você vai conseguir identificar todas essas aqui. E esse daqui já é um dos primeiros passos para você fazer um sotaque britânico, tá? Que é não falar tanto R assim. Se você for... Deixa eu subir aqui mais uma vez, ó. Se você for para Irlanda, os caras já falam R de novo, tá? Ireland, eles já falam bastante R. A Inglaterra não fala. Beleza, então agora que você já sabe qual que é o R britânico, do uniform, do carpet, do that, do fuckers, eu quero falar de outro ponto essencial do Peaky Blinders também, que é o fucking. Se tem uma coisa que tem pra cacete nessa série, é a palavra fucking. E isso aqui é um pouquinho de problema pros brasileiros, tá? Porque a gente não tem nenhum palavrão que é parecido com o fucking. O fucking, ele tem uma função essencial de adjetivo. E em português a gente não tem um palavrão adjetivo. A gente adiciona o palavrão depois. Por exemplo, ele fala today, ele fala it's, opa, coloquei errado. It's my fucking wedding. Então ele bota o fucking no meio do wedding. Esse fucking, ele tem uma função de intensificar a palavra seguinte, certo? My fucking wedding. E a gente consegue utilizar isso para quase qualquer palavra em inglês. That fucking guy, this fucking day, this fucking weather. Então a gente consegue pegar esse fucking e botar antes de qualquer coisa. Se você tiver isso daqui, se você prestar atenção nesse fucking, você já vai conseguir assistir Peaky Blinders com muito mais facilidade. Eles falam fucking em todo lugar. No fucking fighting, que ele fala bastante também nessa cena, né? No fucking fighting. Então é bem diferente. Fighting, não, fight é G-H-T. Fighting. There you have it. No fucking fighting. E isso não dá pra traduzir, cara. Se você for pegar essa frase aqui e você for traduzir, eu assisti essa cena dublada também, só pra ver como que eles faziam. Eles falam, sem briga, porra, né? Mas o porra, ele não tem a função de adjetivo que o fucking tem. Então a gente consegue só adaptar. E se você for pegar a tradução ao pé da letra do fucking, ele não significa porra, tá ligado? Não é isso que significa. Então a gente só consegue adaptar. Não existe uma tradução ao pé da letra de fucking, mas ele serve para intensificar a palavra, tá? E é um baita de um palavrão também. É bom evitar utilizar esse tipo de coisa, tá bom? A não ser que você seja frio calculista igual o Thomas Shelby. No fucking fighting. E outra coisa que é legal de falar também. A galera fala que os britânicos, eles falam como se tivesse uma batata na boca, né? Então, se eu fosse pronunciar isso daqui igual os americanos, eu falaria no fucking fighting. No fucking fighting. Agora, o britânico, ele fala no fucking fighting. Então, ele faz com a boca, como se ele tivesse uma batata mesmo. É assim que a gente fala, tá? No fucking fighting. Today, it's my fucking wedding. É assim que eles falam, você presta bastante atenção, porque é bem diferente do americano. E a última coisa, o R britânico, eu já sabia, tá? Eu não tenho problema com o R britânico. Eu também não tenho problema com fucking. Eu sei usar o fucking, não tem problema. O que pegou pra mim no Peaky Blinders, o que me fez precisar colocar a legenda pra assistir, foi o vocabulário que os caras usam. Por quê? A gente consegue ver isso aqui no Brasil também. Cada região do Brasil tem expressões e termos diferentes para as coisas. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem para o Ceará e lá a gente precisou pedir informação sobre a direção, né, para onde a gente precisava ir. O cara falou, você tem que arrodear aquela praça ali. Eu falei, meu pai, né, falou, arrodear? Você tem que arrodear a praça. Arrodear? O que significa arrodear? Você arrodeia a praça. Aí que a gente entendeu. Depois que o cara fez a mímica, a gente entendeu. Então a gente tem que dar a volta na praça. Tá. Então aqui a gente fala dar a volta. No Ceará eles falam arrodear. Aqui a gente fala tipo farol ou semáforo. No sul eles falam sinaleira. E é isso que me pegou pra assistir Peaky Blinders. Porque eu não
moro na Inglaterra, então eu não sei todas as expressões, os termos que eles usam lá. E aí eu trouxe aqui para você alguns termos, algumas expressões que a gente tem aqui nessa cena, tá certo? Primeiro, a expressão bad blood. Bad blood não é exclusivo da Inglaterra. Inclusive, ó, o meu inglês é mais americano, então eu pronuncio bad blood. Ouve ele pronunciando, olha só. It's my fucking wedding day. Yeah. And you said there'd be no bloody uniforms. Nevertheless, John, despite the bad blood... Bad blood. Eu pronuncio bad blood, ele pronuncia bad blood. A batata na boca, quem lembra? Bad blood, certo? Bom, mas vamos lá. O que é bad blood? A tradução literal de bad blood significa sangue ruim, tá? Mas não tem nada a ver com o nosso sangue ruim do português. Quando a gente tem bad blood com alguém, é quando a gente tem algum tipo de rixa, algum tipo de desentendimento com a pessoa, que a pessoa não se bate, a gente não se bate. Essa é a ideia do bad blood. Então quando ele fala ali na série, despite the bad blood, ele fala, apesar da gente não se gostar, a gente vai fazer esse negócio funcionar. Essa é a ideia do bad blood. Então, isso daqui, ó, é quando duas pessoas não se batem. Não se batem. Essa é a ideia do bad blood. Não se batem. Percebe, meu caro, que você não consegue traduzir isso daqui ao pé da letra. Se você tentar traduzir isso ao pé da letra, não dá certo. Por isso que eu precisei botar a legenda lá. Porque você não consegue entender o que essa expressão significa só olhando as palavras. Não é o suficiente. Eu tive até que pausar a série, ir lá olhar e tudo mais. É isso que o bad blood significa. Não é exclusivo da Inglaterra, mas eles usam bastante nessa série. Quando o Tommy vai matar o Alfie também, ele fala do bad blood. Essa daqui foi uma que me pegou. Essa eu não entendi, mas nem ferrando, e tive que parar para pesquisar também. Spinning ons. Ele fala pro parceiro dele aqui nessa parte, ó. Vou te mostrar. Olha só, bem aqui. No telling fortunes, no racing, no fucking sucking petrol out of their fucking cars. Cars. And you, Charlie, stop spinning yarns about me, eh? Oh, I'm just trying to sell you. Stop spinning ons about me, eh? Então é isso que ele fala, stop spinning yarns. E o que significa spinning yarns? Spinning yarns significa inventar história sobre alguém. Então, quando ele fala de stop spinning yarns, ele está falando, para de inventar história. E é um tipo de história específico, tá? Quando a gente spinning yarns, é inventar uma história aumentada. Aqui em português a gente tem aquele excelente termo da história de pescador, né? Então quando o Tommy fala isso pro Charlie, stop spinning yarns about me, eh? Então para de contar a história de pescador sobre mim, certo? E o Charlie ele fala, eu tô só tentando vender você para eles, eu tô tentando aumentar você, né? É isso que o Tommy manda ele parar de fazer, stop spinning yarns about me, eh? E depois a gente usa o for grace's sake. For grace's sake é muito interessante, porque ele quer que esse casamento dê certo, não por causa dele, mas por causa da mulher dele, a Grace, certo? Então, quando ele fala for grace's sake, isso significa pelo bem da Grace, certo? Só que esse termo for grace's sake é utilizado de muitas outras formas além dessa daqui. Por exemplo, ao invés de falar for grace's sake, tem muita gente que fala for God's sake. God, né? Deus. For God's sake. Normalmente, quando a gente está de saco cheio, a gente fala isso, for God's sake. E aqui é equivalente ao nosso pelo amor de Deus. Tá? Então, se em português você falar, pelo amor de Deus, em inglês você vai falar for God's sake. O Tommy, ele fala for grace's sake, a gente está no for God's sake. E se você quiser adicionar um palavrão aqui, a gente volta pro fucking e você vai ter um palavrão excelente,
For fuck's sake. Esse daqui é muito bom. É um dos meus palavrões favoritos. Porque esse daqui é mais parecido com o nosso puta que pariu. For fuck's sake. É esse que a gente vai utilizar. Então, se você conseguir prestar atenção no R britânico, né, no cars, stop sucking fucking petrol out of the fucking cars. Se você conseguir adicionar o fucking antes das palavras, você pode adicionar quase antes de qualquer palavra. This fucking table, this fucking day, this fucking accent. E se você conseguir adicionar também algumas dessas expressões, stop spinning on about me, aí você vai estar falando o seu inglês mais parecido com o dos Peaky Blinders e você também vai ter mais facilidade de entender os Peaky Blinders falando quando você estiver assistindo a série. Dá uma olhadinha nessa cena de novo, agora com todo esse conhecimento que eu passei pra você. Presta bastante atenção nos R's que eles fazem, eu vou deixar o link pra você assistir essa cena aqui na descrição, beleza? E a próxima vez que você for assistir Peaky Blinders, você vai assistir de forma diferente, prestando atenção nessas coisinhas.